E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem, graças a Deus? Eu tô bem também, graças a Deus. Espero que você esteja bem. E é o seguinte, recentemente fiz aquele negócio de perguntas e respostas no Instagram. Eu recebi uma pergunta que eu respondi no Instagram, mas eu falei, eu preciso fazer um vídeo sobre, porque eu acho muito interessante. Porque isso é algo que realmente me perseguiu durante o início do meu ministério. E hoje eu vejo como algo normal, como algo simples, como algo básico. Mas eu entendo que isso é extremamente importante, que nós saibamos ao pregar, ao evangelizar. Então, eu recebi a seguinte pergunta no Instagram: o que falar quando abordar uma pessoa no evangelismo? O que pregar, o que falar sobre quem, sobre o que? Nós devemos falar sobre o evangelho da graça. Nós precisamos pregar sobre o evangelho. Pregue sobre Jesus, sobre a graça de Deus. Sabe, gente, não pregue sobre o que deve e o que não deve fazer. Porque uma coisa te garanto, todos nós sabemos o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Alguns fazem o que não deve porque eles sabem o que deve fazer e por isso eles não fazem. Não pregue sobre o que deve e o que não deve fazer, porque as pessoas já estão cansadas disso. Por muito tempo pregaram sobre o que deve e o que não deve fazer, sobre o que é certo e o que é errado. As pessoas não aguentam mais isso. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, cara. Se você for chegar numa pessoa e falar sobre o que é certo e o que é errado, ela vai falar de cor tudo que você vai falar, cara. Não pregue sobre isso, sabe? Porque muitas pessoas se afastam de Jesus porque geralmente com essa neura elas ficam mais preocupadas com o que elas devem e o que elas não devem fazer, sobre o que é certo, sobre o que é errado, e esquecem que não é sobre o que eu faço, sobre o que você faz, mas sim sobre o que Cristo fez para nos salvar. E o evangelho acaba sendo banalizado e aquele negócio que nos liberta acaba se transformando numa prisão. Então não pregue uma prisão, não traga uma religião. O mundo não precisa mais disso, o mundo não precisa de mais peso, o mundo precisa de Jesus, e Jesus tira esse peso e dá o dele, que é leve. Outro tipo de mensagem que eu acho que não deve ser pregado é aquela mensagem que infla o ego dessa pessoa e ela no final acaba não conhecendo Jesus. Por quê, cara? É a mensagem de que você será abençoado por Deus. Eu não tô falando que isso é errado, eu não tô falando que Deus não vai abençoar ninguém, eu tô falando que o evangelismo que você faz inflando o ego de uma pessoa é o discipulado, e o evangelismo que você terá que inflar o ego pelo resto da vida dessa pessoa, e isso é totalmente tóxico, não somente para você, mas para a pessoa também. Você não tá pregando Cristo, você tá pregando o que Cristo faz. E sabe, cara, se tem um conceito que eu aprendi desde lá do início, é que nós não devemos seguir a Ele pelo que Ele faz, mas sim por quem Ele é e o que Ele traz para nós. E o que Ele traz para nós? A salvação não é um carro novo, não é um apartamento novo, não são condições novas, mas é a própria salvação da minha alma imortal, cara. É a própria salvação do meu eu, a própria salvação da minha depressão, a própria salvação da minha ansiedade, a própria salvação da minha dor, cara. E através dele eu me achegarei a Deus. O evangelho está em Jesus. O evangelho consiste em renúncia. Vai ter uma hora que essa pessoa vai precisar deixar algo, vai ter uma hora que essa pessoa vai precisar de deixar de fazer algo, sabe? E aquele negócio bonitinho que ela quer escutar, uma hora vai ter que deixar de ser pregado, e quando isso acontecer, ela vai odiar, cara. E bom, ela não vai ser uma seguidora de Jesus porque ela não conheceu Jesus, saca? Ela vai ser abençoada sim, porque Deus não nega isso tudo é herança. Mas, cara, a ideia é que nós não precisamos correr atrás do que já é nosso, nós precisamos correr atrás daquilo que nos foi proposto, saca? E são vidas que não se chegaram ao Pai ainda. E o evangelho não é sobre eu ser abençoado, sobre você ser abençoado. É sobre eu ser salvo e você ser salvo através das obras de Cristo. Então nós precisamos pregar sobre o evangelho, porque olha só, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo chega a dizer que ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Olha o que ele diz: porquanto não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu assim como do grego. Exatamente, meus amigos, pregue sobre a obra de Cristo, pregue sobre quem ela é mediante a Cristo, pregue sobre o que Cristo é, cara. Quem que é Jesus? Jesus tá vivo, cara. Jesus quer amar essa pessoa. Jesus, cara, fale de Jesus que você está pregando o evangelho. E simplesmente, cara, pregue o evangelho de Cristo, pregue o evangelho da graça. É isso aí, cara, pregue isso, que Jesus ama as pessoas,
que a graça de Deus persegue as pessoas mediante a obra consumada de Cristo, cara. É isso que nós temos que pregar, é isso que nós precisamos falar. Não um evangelho que é uma gaiola, mas um evangelho que te liberta, brother. Um evangelho que não é uma religiosidade, um evangelho que é Cristo, cara. Então é isso aí, gente. O que eu tenho pra passar pra vocês. Eu espero ter ajudado. Ame, pregue o evangelho. Jesus ama vocês. Então, cara, Jesus ama muito vocês. Eu amo muito vocês. Nós amamos muito vocês. E é isso. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E pregue o evangelho. Tamo junto. Falou. Fui.